Tema de hoje, o jovem possesso. No dia seguinte, desceram do monte. Quando chegaram aonde estavam os discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas a discutirem com eles. E logo toda a multidão, vendo a Jesus, ficou grandemente surpreendida, e correndo todos para ele, o saudavam. Perguntou ele aos escribas: que é que discutis com eles? E eis que um homem dentre a multidão, ajoelhando-se diante dele, clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que tenho. Ele é lunático, sofre muito, tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, convulsiona, de modo que ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. E só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Ao que Jesus lhes respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Tragam o menino. Então eles o trouxeram, e quando viu a Jesus, o espírito imediatamente o convulsionou. E o endemoniado, caindo por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai dele: há quanto tempo lhe sucede isso? Respondeu ele: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas, se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus lhe disse: se tu podes, tudo é possível que crê. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão correndo se aglomerava, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu. E o menino ficou como morto, de modo que a maior parte dizia: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele ficou em pé e o entregou ao seu pai. E desde aquela hora o menino sarou, e todos se maravilhavam da majestade de Deus, admirando-se de tudo o que Jesus fazia. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou continuar a leitura, que é aqui uma continuação, mais um trecho. Fé, oração e jejum. Então os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e disseram: por que nós não podemos expulsá-lo? E ele lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Respondeu o Senhor: em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, não é do tamanho de um grão de mostarda, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Mas esta casta de demônio não se expulsa com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Aleluia. A fé, como um grão de mostarda, não é do tamanho de um grão de mostarda, é como um grão. Tem diferença. Quem tem fé pequena não vê nada acontecer. Paz do Senhor. Boa noite, minha diretora querida Mara Liviana. Então, quem tem uma fé pequena, pouca fé, não realiza milagre. Os discípulos tinham fé, mas era pouca, e não conseguiram repreender o espírito imundo. Então, é como um grão de mostarda. Por quê? O grão de mostarda, olha, não dá, se você pegar com os dois dedos, você não enxerga ele. Ele é um carocinho. Para ver, tem que equilibrar aqui no dedo, aqui assim, ó. Entende?
Se você pega esse grão e planta, ele brota, cresce e vira uma árvore. Então, uma fé como o grão de mostarda é uma fé que é trabalhada, ela é plantada, ela brota, ela cresce, não para de crescer e se torna uma árvore. Então, a fé de um cristão, ela começa pequena, mas não pode permanecer pequena. Ela tem que crescer para que os milagres de Deus aconteçam. Oremos.